Olá, eu sou Adamec Guimarães e você está no canal Física MLT, canal destinado aí a resoluções e análise de questões cobradas nos concursos militares. E para esse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova da EFON 2023. Vamos lá? Continuidade à resolução da prova da EFON 2023, nós vamos analisar agora a questão de número 24, da prova branca, segundo dia. O enunciado. Na figura abaixo, a caixa grande de massa M maiúsculo, vou chamar de Mzão, pode deslizar horizontalmente, sem girar, sobre o piso, sem atrito. E a roldana acoplada a ela tem massa desprezível. No início da observação do movimento, o objeto de massa M minúsculo, Mzinho, se encontra na posição indicada na figura. Então está aí a figura que foi colocada no enunciado. O fio é inextensível e sua porção que se estende desde a roldana até a parede, onde está preso, é horizontal. Determine o valor do cosseno de θ para que esse ângulo se mantenha constante durante a queda do objeto de massa mzinho. Então ele deu aí as alternativas para a resposta da questão. Vamos lá, vamos resolver essa questão? Então, dando início aí à resolução dessa questão, nós vamos pegar aí a figura que foi colocada no enunciado e representar as forças que estão atuando em cada objeto, tá certo? Previamente, aí vamos pegar as forças que estão atuando no bloco de massa M minúsculo, Mzinho. Então, nós temos o peso e temos também a tração, tá? Agora, no bloco de massa M maiúsculo, Mzão, nós teremos aí a tração que foi transmitida por meio do cabo, desse lado direito e do lado esquerdo também a tração. E claro, teremos lá na parede a tração que eu não vou representar aqui na figura. Também nesse bloco de massa M maiúsculo, Mzão, teríamos o peso e a força normal. Porém, como não tem atrito e também não tem tombamento para esse bloco, isso mostra que, por exemplo, o torque, o momento resultante com relação a esse ponto aqui, olha, é nulo, a força de peso e normal serão irrelevantes aí para a resolução do nosso problema. Então, nós teremos aqui a projeção da tração na direção vertical, que eu vou chamar aqui de TY, isso no bloco de massa Mzinho, e a projeção da tração na direção horizontal, que eu vou chamar aqui de TX, tá certo? E o mesmo lá em cima, olha, na roldana, eu vou pegar aqui a projeção da tração na direção do eixo X, TX, tá? Para a caixa, o bloco aí de massa M maiúsculo, Mzão, ou propriamente dito caixa, eu tenho a força resultante como sendo a tração para a esquerda menos o Tx, que por sua vez vai ser igual a T cosseno de θ, tá certo? Com isso eu tenho a expressão da aceleração, passa a massa dividindo, pegando já aí a expressão da força resultante na segunda lei de Newton, massa vezes aceleração para sistema que tem a massa constante, ok? Vou chamar isso aí de expressão 1. E para o objeto, o bloquinho aí de massa Mzinho, tá? Eu tenho na direção do eixo X, na horizontal, a força resultante sendo igual a T cosseno de θ, o Tx, não é isso? E, portanto, eu terei a aceleração na direção do eixo X, sendo T dividido pela massa cosseno de θ, eu vou chamar isso aqui de expressão 2. E na direção vertical não vai ser diferente, vamos escrever a expressão da força resultante, peso menos o TY, que por sua vez é T seno de θ. É o cateto oposto, né? Uma vez que se esse ângulo aqui vale θ, esse outro ângulo aqui também vale θ, tá certo? São ângulos alternos internos, ok? E aí eu vou ter a expressão 3, eu só passei a massa dividindo, então eu tenho a aceleração do objeto na direção vertical, na direção do eixo Y, ok? Vamos dar continuidade à resolução dessa questão. A continuidade na resolução dessa questão, nós vamos observar que existe um certo vínculo entre as acelerações, tanto da caixa quanto do objeto. Então vamos destacar aqui essa região onde se encontra a roldana e estudar somente o movimento dessa roldana para a esquerda, tá? Ela vai se deslocar ΔS para a esquerda. Até destaquei aqui em vermelho, olha, um pedaço da corda que vai se deslocar para a direita ao longo do ângulo θ, formado aqui com a direção horizontal, tá certo? Então esse pontinho aqui vai deslocar ΔS ao longo da corda. Olha só,
Então, vamos pegar aqui, já rodando, deslocada aqui, ΔS para a esquerda, tá certo? E vamos observar o seguinte, se fosse em linha reta, na horizontal, esse ponto aqui, olha, teria se deslocado ΔS até aqui, tá certo? Porém, ele não desloca na horizontal exatamente ΔS. Ele vai deslocar somente um trechinho, olha, bem pequenininho, que eu coloquei aqui em destaque, tá certo? Que é o que nós vamos chamar de ΔX. E esse ΔX, quem é? Vai ser igual a todo ΔS, exceto ΔS cosseno de θ. Tá certo? E na direção vertical, o deslocamento vai ser dado por ΔS seno de θ. Tá? E isso se reflete também na velocidade, pois se você pegar a razão ΔX sobre ΔT no limite que ΔT tende a zero, isso vai te dar a velocidade instantânea, tá certo? E também vai refletir para a aceleração. Então, por isso que nós temos aqui o que eu costumo chamar de vínculo entre a aceleração do objeto e a aceleração da caixa, que eu coloquei aqui, respectivamente, mzinho e mzão, tá certo? Tanto na direção horizontal, direção do eixo x, quanto na direção vertical, na direção do eixo y, tá? Então, eu tenho que levar em consideração esse vínculo, que torna essa questão aí um pouco diferenciada, exatamente a aplicação desse vínculo que existe aí entre as acelerações. Então, vamos lá, vamos continuar resolvendo a questão. Para continuar a resolução da nossa questão, nós vamos pegar as expressões 2 e 4 que nós encontramos anteriormente, tá certo? E, aproveitando o fato que eu tenho as duas expressões para aceleração na direção horizontal do objeto, eu vou encontrar a tração, tá? Que está aí atuando tanto na caixa como também no objeto. Eu vou chamar isso aqui de expressão de número 6. Encontrei aí, então, a tração. Eu vou utilizar a expressão de número 1, a expressão que fornece a aceleração da caixa. E, já que eu tenho a expressão de número 6 que me dá a tração, eu vou substituir exatamente na expressão de número 1. E vou simplificar a aceleração da caixa dos dois lados da igualdade. E desenvolver o produto notável, tá certo? Está aí o quadrado, né? 1 menos cosseno de θ, tudo isso elevado ao quadrado. Desenvolvendo, então, o produto notável, eu vou encontrar uma equação do segundo grau para o cosseno de θ. E resolver essa equação do segundo grau utilizando aí a famosa fórmula de Bhaskara, tá certo? Em que o cosseno de θ, então, vai ser igual a 1 mais mzão sobre 2mzinho, mais ou menos a raiz quadrada de mzão sobre 2mzinho mais 1 elevado ao quadrado menos 1. Tá certo? Mas qual a resposta? Mais ou a resposta com menos? Porque se você for voltar nas alternativas, você vai encontrar exatamente as duas respostas, uma com mais e a outra com menos. Mas você deve lembrar que o cosseno de θ ele está limitado entre menos 1 e mais 1, não é isso? Bom, se você olhar aqui a resposta da equação de segundo grau, né? 1 mais mzão sobre 2mzinho, mais ou menos. Repare que essas duas primeiras parcelas aqui, elas necessariamente vão fornecer um número maior que 1. Com certeza maior que 1. Tá certo? 1, alguma coisa, mas com certeza maior que 1. Então, eu não posso ter mais, eu tenho que necessariamente ter menos a raiz quadrada. Senão, eu vou ter um número maior aqui, olha, que 1, fornecendo o cosseno de θ. Então, vai estar errado. Tá certo? Isso vai me dar, então, como resposta para essa questão, a alternativa C, tá? Que é exatamente a expressão que nós encontramos aí. Ok, gente? O que você achou dessa questão? Achou uma questão intermediária? Fácil? Ou uma questão difícil? Difícil plus ou mega difícil? Coloque aí nos comentários do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Compartilhe com os colegas e até a próxima!